Eu sou o professor Ismael Fortuna, a gente vai continuar o nosso curso Fundamentos de Física e hoje falando sobre algumas forças especiais que aparecem no contexto de resolução de alguns problemas, né? Aparece força gravitacional, força-peso, normal, tração, atrito. E eu vou fazer uma sequência de algumas aulas explicando a natureza de cada uma delas. A ideia dessa sequência de aulas é ajudar vocês no entendimento de qual é a natureza, porque a gente entendendo a natureza de cada uma dessas forças, a gente consegue aplicar e entender a resolução do problema, ok? Então hoje a gente vai começar falando sobre a força gravitacional. Não vamos entrar no detalhe do problema da gravitação, simplesmente como a gente usa a força gravitacional na resolução de problemas. Então, você que está aqui comigo vai ver o seguinte: a força gravitacional ela é uma força que atua no corpo sem precisar entrar em contato com o corpo. Como assim? Veja bem, quando a gente empurra um bloco, a força necessita de contato, então ela é uma força de contato. Quando a gente faz, por exemplo, depois a gente vai ver o atrito, a tração, elas são forças que precisam de contato. A força gravitacional, ao contrário dessas, ela é uma força de campo, porque ela, mesmo que um objeto ele esteja em queda livre, sem contato com nada, né, ele está sendo acelerado. Está sendo acelerado para baixo em direção ao centro da Terra. Por quem? Por uma força que a gente chama de gravitacional. Então, sabendo que qualquer corpo de qualquer massa, e a gente vai desprezar o efeito da resistência do ar também, né? Ela sempre é acelerado com um módulo. O módulo dessa aceleração a gente vai chamar de G, que é a aceleração da gravidade, ok? Na Terra a gente sabe que é 9,8 metros por segundo. Tem algumas variações dependendo do ponto da Terra onde a gente está. Medidas mais precisas podem deixar mais precisa essa conta. Mas, basicamente, 9,8 é um bom valor muito aproximado para o cálculo da aceleração que um objeto em queda livre vai sofrer, né, quando a gente despreza a resistência do ar, se ele estiver caindo próximo da superfície da Terra. Se ele estiver muito longe da superfície da Terra, e a aceleração gravitacional já sofre uma variação. Esse valor de G muda, ok? Mas vamos entender um pouco mais sobre essa força. Vamos ver como é que fica a segunda lei de Newton. Quando a gente vê a segunda lei de Newton, que é a força resultante igual a massa vezes a aceleração do objeto, e a gente considera o eixo Y positivo para cima, né, vertical, para cima, com sentido positivo para cima. Então a gente vai ter a componente Y da força resultante, ela é igual a massa vezes a aceleração Y, né, a componente Y da aceleração. Essa é a lei de Newton. Agora, quando a gente olha nessa situação de queda livre, a força resultante, a gente vai chamar ela de menos Fg, porque ela é a força da gravidade que puxa para baixo e o sinal de negativo menos indica o sentido para baixo. Direção vertical, sentido para baixo. A mesma coisa a gente vai fazer com a aceleração. A componente Y da aceleração é menos G. É menos o valor do módulo da aceleração naquele ponto, naquele local, né? E aí, basicamente, o que a gente tem é que a força gravitacional sobre um objeto é igual à massa desse objeto vezes a aceleração da gravidade naquele local, ok? Então, vocês veem, depois a gente vai ver que ele muda, se ele estiver na Terra, se estiver na Lua, se estiver numa altitude muito alta. Quando a gente for estudar a gravitação, nas próximas sessões, no próximo capítulo, aliás, no próximo livro, lá, a gente vai ter um momento para estudar com mais profundidade somente a gravitação. Mas, por enquanto, para fins de resolução de problemas, entender isso já é muito bom. Entender que é o produto entre a massa e a aceleração da gravidade. Beleza? Agora veja só. Força de campo, elas existem sempre. Então você tem outro exemplo de força de campo que a gente não vai ver já, é a força do campo elétrico, que é forças elétricas, né? Campo magnético, forças magnéticas. Você não precisa de contato, né, para que essa força exista. A força gravitacional também é uma força de campo. Ela atua sobre o corpo mesmo que ele não esteja em queda livre. Então, um objeto que esteja em repouso, né, aqui ó, em repouso sobre uma superfície, ele não está em queda livre,
ele não está sendo acelerado. Então, claro, a gente colocou uma força de sustentação, mas a força da gravidade, a força gravitacional, ela só desapareceria se a Terra toda desaparecesse. Isso não vai acontecer. Então, a força gravitacional está sempre presente sobre um corpo, né? Então, a gente não consegue desprezar. O que a gente vê é que, por exemplo, eu estou aqui parado, mesmo tendo essa força me puxando para baixo, eu tenho uma força de sustentação que me mantém parado. Tá? Mas a força gravitacional não desliga. O que liga é uma força de contato que equilibra ela, é uma força de reação que a gente vai ver que é uma força de sustentação. Tá? A gente vai ver nas próximas aulas. Então, em notação vetorial, a gente pode escrever o seguinte: a força gravitacional, vetorialmente, é menos o módulo dela, menos o mg, né, vezes o vetor unitário j. Então, o vetor unitário j aponta para cima, e a força gravitacional aponta para baixo, e aparece menos aqui. Também é possível escrever como uma notação de mg, e o g como um vetor aceleração de queda livre, né, que ela é escrita na notação vetorial, ele aponta dirigida para baixo, ok? Então, essa é a natureza da força gravitacional, uma força de campo que aponta para baixo, para o centro da Terra, né? Ela depende do local, a gente vai ter uma aceleração gravitacional diferente. Então, a gente vê que o módulo dela é o produto entre massa e aceleração gravitacional naquele local. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a força-peso, sobre o peso, né, de um objeto. Então, mas afinal de contas, não é a mesma coisa? Então, na próxima aula eu vou explicar qual é o conceito, o que é o peso e como a gente mede peso comparando diferentes objetos, certo? Se vocês chegaram até aqui, um meu muito obrigado. Né? Fico feliz de ter vocês aqui até esse momento da aula. Se ainda não me segue no Instagram, segue lá, @ismaelfortuna. Se ainda não se inscreveu no canal do YouTube, agora é a hora para se inscrever. Já se inscreve, ativa as notificações, curte o vídeo, comenta, deixa suas dúvidas e vamos continuar na busca sobre a verdade, sobre como a natureza funciona, né? Isso que é ciência. Por isso que a gente gosta tanto de ciência. Então, forte abraço, bons estudos para vocês e até a próxima aula.